Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Sou Vitor Machado, advogado, especialista em compliance, LGPD e segurança da informação. Hoje vamos abordar um dos maiores mitos e, consequentemente, um dos maiores riscos ocultos para profissionais e escritórios de contabilidade: a gestão de dados de ex-clientes. Você, contador, realmente precisa guardar todos aqueles documentos e dados por anos a fio? E o que a LGPD diz sobre isso? Prepare-se, porque a resposta pode te surpreender e, mais importante, te proteger. Para começarmos, um rápido lembrete dos atores da LGPD. Primeiro, temos o titular de dados, a pessoa física a quem o dado pertence, como seus funcionários e os funcionários do seu cliente. Depois, vem o controlador de dados, que é a empresa, o seu cliente. É ele quem decide sobre o tratamento dos dados e é o principal responsável pela guarda legal dos documentos fiscais, trabalhistas e previdenciários. E por fim, o operador de dados. Você, o escritório de contabilidade, que trata os dados em nome e sob as instruções do controlador. Um pilar da LGPD é o princípio da finalidade. Ele diz que os dados devem ser eliminados quando a finalidade para a qual foram coletados for atingida. E aqui está a chave. Com o término de um contrato contábil, a finalidade principal do seu tratamento como operador, geralmente, cessa. Agora, a grande revelação. Contrário ao que muitos pensam, a legislação contábil e tributária, assim como a LGPD, não impõe à contabilidade a obrigação de armazenar todos os documentos ou dados de seus clientes após o término do contrato. A obrigação de guardar os documentos de uma empresa por longos períodos recai sobre a própria empresa, que é o controlador. Então, o que a contabilidade pode e deve reter? Você, contador, tem o direito e o dever de reter apenas os dados estritamente necessários para suas próprias finalidades e obrigações, que são bem limitadas. Primeiro, para o cumprimento de sua própria obrigação legal ou regulatória. Por exemplo, guardar suas próprias notas fiscais de serviço, os livros contábeis do seu escritório, ou dados mínimos para comprovar a prestação de serviços, conforme exigências do CRC, do CFC ou fiscais que recaiam sobre você como empresa. Segundo, para o exercício regular de seus próprios direitos em processo. Isso significa reter dados estritamente necessários para se defender em ações judiciais, administrativas ou arbitrais, nas quais seu escritório seja parte. Por exemplo, se um ex-cliente te processa por uma suposta falha na prestação do serviço, as normas do Conselho Federal de Contabilidade são claras. O contador tem o dever de restituir ao cliente todos os documentos, livros e papéis a ele confiados. Isso mostra que a posse da contabilidade é temporária. Ela não é a guardiã primária de todos os dados do cliente por tempo indeterminado. É aqui que o risco se instala. Se a contabilidade retém dados de ex-clients, além do estritamente necessário para suas próprias finalidades legais, ou sem uma base legal clara e sem segurança adequada, ela se expõe a um risco gigantesco. Muitas vezes, esses dados residuais de ex-clients são movidos para um arquivo morto digital, um HD externo, um servidor menos robusto, ou até mesmo um sistema secundário, que não recebe o mesmo investimento em segurança que o ambiente principal. Este cenário gera uma tríade de problemas. Primeiro, a retenção ilegal. A contabilidade está guardando dados sem base legal, violando o princípio da finalidade e o artigo 7º da LGPD. Segundo, a vulnerabilidade. Esse arquivo morto se torna um alvo fácil para vazamentos, já que geralmente não tem o mesmo padrão de segurança. E terceiro, a lacuna de responsabilidade. O ex-cliente, o controlador, pensa que os dados foram eliminados ou devolvidos. Se ocorre um incidente, a contabilidade se torna o elo fraco e a principal responsável por uma retenção indevida. Esse é o legado perigoso. Se houver um vazamento ou tratamento inadequado desses dados de ex-clientes, mesmo que a contabilidade não tivesse a obrigação de guardá-los, a LGPD será aplicada. A contabilidade, como operadora,
responde diretamente por reter dados sem base legal e por não protegê-los adequadamente. E o ex-cliente, o controlador, ele também poderá ser responsabilizado solidariamente por não ter garantido que o operador eliminasse ou devolvesse os dados, ou por não ter fiscalizado o destino final dessas informações. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, vai analisar: havia base legal para a contabilidade manter esses dados? As medidas de segurança eram adequadas? Houve violação dos princípios da LGPD? As sanções podem chegar a 50 milhões de reais por infração, somadas ao dano reputacional incalculável para ambos os lados. A LGPD não esquece e a ANPD não perdoa. Então, como o escritório de contabilidade se protege desse legado perigoso? Primeiro, tenha clareza contratual desde o início. Seus contratos de prestação de serviços devem detalhar o destino dos dados ao término da relação, especificando a devolução e a eliminação. Defina quais dados serão retidos pela contabilidade para suas finalidades próprias, com base legal, e como serão protegidos. Segundo, formalize termos de encerramento. Ao finalizar um contrato, tenha um documento que ateste a devolução ou eliminação dos dados. Este termo deve registrar apenas os dados estritamente necessários que a contabilidade manterá para suas próprias obrigações, garantindo que a segurança deles seja mantida. Terceiro, segurança não é negociável para dados residuais. Se você mantém dados legitimamente, o ambiente de guarda precisa ter o mesmo nível de segurança do sistema principal. Criptografia, controle de acesso restrito, monitoramento e um plano de resposta a incidentes são obrigatórios. Quarto, eduque seu cliente. Oriente seus clientes sobre a responsabilidade deles de guardar seus próprios documentos e sobre o destino dos dados que você processou. Eles precisam entender que a posse primária da documentação é deles. E por fim, minimize a retenção, avalie periodicamente quais dados de ex-clientes você realmente precisa manter. Elimine tudo o que não for mais necessário. A LGPD transforma a contabilidade em um pilar ainda mais essencial para a conformidade dos negócios. Ao gerenciar os dados de ex-clientes com rigor legal e segurança, você não apenas protege seu próprio escritório de riscos milionários, mas reforça a confiança e a credibilidade de sua atuação. Proteção de dados não é burocracia, é inteligência de negócio e garantia de longevidade. A contabilidade se torna um verdadeiro agente de confiança. Se este vídeo trouxe clareza para você, contador ou empresário, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder insights valiosos como este. Compartilhe esse conteúdo com quem precisa entender esse risco. Suas dúvidas e comentários são sempre muito bem-vindos aqui embaixo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.